Esta é mais uma produção da Federação Espírita Pernambucana, para você que curte podcasts. Boa tarde a todos, boa tarde a todas, os aqui presentes e os que estão nas suas casas nos ouvindo, os internautas de todos os lugares. É uma alegria muito grande conversar com vocês todos no dia do aniversário de Jesus. Por outro lado, é uma responsabilidade muito grande também. Então, quando eu vi o tema, é Natal, nasce Jesus, renasce a humanidade. Eu fiquei pensando comigo mesma, como é que a gente ia conversar, porque a gente passa o mês todo ouvindo algumas citações do Mestre, glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade aos homens. É Natal, nasceu na manjedoura, Maria e José saíram de Nazaré para Belém, foram no burrinho, não tinha estrebaria. A gente ouve essas histórias todas do nascimento de Jesus, da visita dos Reis Magos. E a gente fica sempre imaginando ou querendo trazer mais sobre este momento que aconteceu há mais de 2000 anos. Mas aí depois eu fiquei assim pensando, renasce a humanidade. Como é que a humanidade pode renascer? Como é que a humanidade pode renascer sem que Jesus nasça de novo? Não só no dia 25 de dezembro, mas todos os dias de todos os anos. Como é que nós podemos renascer? Então eu fui em busca de Jesus, dos seus ensinamentos. Como é que a gente faz para renascer? Aí eu me dei conta que já de alguns meses desse ano, eu tenho lembrado muito da figura de Paulo, ainda Saulo, na estrada de Damasco. Porque mais de uma vez eu me vi perguntando, conversando com outras pessoas, o que seria de nós se Jesus tivesse desistido de Saulo. Se Saulo não tivesse renascido na estrada de Damasco. Talvez eu já tenha até falado isso aqui para vocês, porque eu acho que eu passei o ano inteiro com essa imagem na cabeça. Ela vinha e ia, e eu lembrava de Paulo, lembrava de Jesus, que nunca desistiu de Paulo. E quem era Paulo? Saulo. Saulo era um doutor da lei. Saulo era um jurista, era de boa família. Saulo tinha posses. Mas Saulo também era aquele que assinava as leis e que condenava os cristãos à morte. Mas Paulo renasceu. Como? Foi preciso o quê para Paulo renascer? Foi preciso o mestre aparecer na sua frente, tirar sua visão. Instantaneamente ele renasceu, ele se transformou ali da noite para o dia. Ele precisou de quê? Ele precisou ir atrás de Ananias, precisou que Ananias lhe restituísse a visão, mas ainda assim ele já tinha acabado de renascer ali, ainda não. Saulo ainda precisou passar 3 anos estudando os pergaminhos, estudando a história de Jesus, daquele Jesus que ele combatia, daquele Jesus que era a fundamentação para a aplicação da lei que ele conhecia, para que ele pudesse voltar renascido, renovado, e pudesse iniciar o seu apostolado, as suas viagens, e à medida que ele não podia mais continuar viajando, indo tão longe, escrevendo suas cartas,
que nos ajudam ainda hoje a renascer. Mas isso foi ao longo do ano que eu fui sempre pensando muito em Saulo e Paulo e Jesus e nesse encontro e nessa transformação. Quando chega o convite para conversar sobre é Natal, nasce Jesus, renasce a humanidade. Aí eu fiz, bem, se Saulo precisou desse impacto para renascer, como foi que Jesus nos deixou mensagens de ensinamentos para o nosso renascimento, para que a gente possa renascer todo dia? Aí eu lembrei de Pedro. Quem era Pedro? Pedro era um pescador. Pedro não tinha grandes instruções. Pedro era inseguro. Pedro tinha medo. Humberto de Campos, nesse livro Boa Nova, que quem não leu, por favor, vá em busca. Quem já leu, vá ler novamente. Humberto de Campos aqui nos conta que depois que Jesus curou a sogra de Pedro, que era uma pessoa como nós, cheia das preocupações cotidianas. Então, depois que Jesus curou a sogra de Pedro, ela ficou pensando, poxa, Jesus é poderoso mesmo, ele me curou. Por que ele não ajuda a gente a melhorar? Só que a sogra de Pedro saiu dos pensamentos para a ação, aí chamou Pedro. Pedro, a gente vive aqui com tanta dificuldade, Pedro, e Jesus tem tanto poder, por que tu não fala com ele para a gente melhorar aqui um pouquinho de vida? Para aliviar-se o trabalho, a gente tem que fazer tudo. Vê Joana de Cusa. Joana de Cusa tem servas, tem ajuda. A gente podia ter alguém que ajudasse a gente, né, aqui nos afazeres domésticos. E Pedro, que era humano como a gente, começou a acalentar aqueles pensamentos. Só que Pedro, na sua simplicidade, ele não teve coragem de chegar para Jesus e dizer, mestre, ajuda a gente aqui um pouquinho, vai para a gente melhorar, dá mais uns peixinhos para eu pescar, para a gente vender. Ele chegou para Jesus e simplesmente perguntou, Jesus, tudo que a gente pedir na oração a gente recebe? Foi quando Jesus disse a ele que sim, que tudo que a gente pedisse na oração recebia. Aí foi quando Jesus nos ensinou a oração dominical, que a gente chama o Pai Nosso, nos ensinando a orar. Mas mesmo assim, Pedro continuava inseguro. Mas Pedro precisou que Jesus lhe perguntasse, Pedro, tu me amas? Amo, Senhor. Pedro, tu me amas? Amo, Senhor. Mais uma vez, Jesus olha para Pedro e faz, Pedro, tu me amas? Pedro já estava desconfiado, amo, Senhor, eu amo, eu daria minha vida por ti. Mas Jesus diz, mas tu vais me negar, Pedro. Porque Pedro era como a gente. Pedro tinha medo. Quando Pedro viu Jesus ser preso, Pedro teve medo. Teve medo de ser preso também, teve medo de ser condenado à morte também. Pedro teve medo. Mas foi em Pedro que Jesus confiou a condução dos trabalhos depois dele, do cristianismo nascente. Que ele diz, Pedro, tu és rocha, tu és pedra, tu és forte. Foi nessa singeleza de Pedro, cheio de imperfeições como nós, que Jesus confiou uma grande tarefa. E Pedro só percebeu que tinha negado Jesus depois que ele ouviu o galo cantando. Então Pedro é como nós, tem
muitas qualidades, mas também muitas imperfeições. Tinha, né, a época, que todos nós progredimos, ele também. E eu fiquei perguntando a mim mesma se o que é que eu ainda espero, se eu ainda quero que Jesus venha me perguntar se eu o amo, se ele precisa ainda me perguntar, e quantas vezes ele vai me perguntar se realmente eu tenho amor por ele. Mas eu disse, mas Pedro, Paulo, como foi mais que Jesus nos ajudou a renascer, a compreender que a gente pode renascer todo dia? Aí eu encontrei Bartolomeu. Não é um apóstolo muito falado, não. Qual era a característica de Bartolomeu que nos conta Humberto de Campos? Bartolomeu podia estar encarnado hoje como muitos de nós. Bartolomeu era triste. Era o que nós chamamos hoje, na atualidade, de depressivo. Bartolomeu achava que ninguém o compreendia, não via muitas razões para estar ali, tinha dificuldades no relacionamento familiar com seus irmãos, com seu pai, tinha dificuldades profissionais, era pescador também, mas se sentia explorado quando ia vender seu peixe nos frigoríficos da época, nos postos de revenda da época. E foi preciso que Bartolomeu, depois de uma conversa longa com Jesus, ele começasse a compreender os motivos das suas dificuldades. E o que foi que Bartolomeu fez? O que é que nós podemos fazer como Bartolomeu? Transformar as nossas dificuldades e nossos desalentos num cântico de alegria. Todo dia. Isso é renascer todo dia. E para que a humanidade renasça, é preciso que cada um de nós renasça todo dia. Então, falar de Bartolomeu também é falar de nós outros. Porque cada um de nós é um pouquinho Saulo, é um pouquinho Pedro, é um pouquinho Bartolomeu. Será que somos um pouquinho também da samaritana no poço de Jacó? Quem lembra da samaritana no poço de Jacó? A gente fala muito do samaritano, da parábola do samaritano que estava lá caído na estrada. Passa o sacerdote, passa o levita. Ninguém socorre, só quem vai socorrer é o samaritano, que tem compaixão, recolhe, trata as feridas, deixa na hospedaria, paga a despesa. Mas e a mulher samaritana que encontrou Jesus no poço de Jacó? Alguém lembra bem da sua história? Quem era essa mulher? Conta a história que Jesus chegou no poço e os seus acompanhantes, que eram Filipe e Tiago, se não me falha a memória, eles foram buscar comida numa cidade próxima. E Jesus ficou lá junto ao poço descansando. Mas era como se ele tivesse marcado um encontro com aquela mulher. Quando ela vem pegar água no poço. E quando ela vai pegar água no poço, Jesus pede: mulher, dá-me de beber. E ela olha para ele: mas como tu, judeu, vem me pedir água? Samaritanos e judeus não se falavam, eram obrigados na época. Qualquer semelhança com o tempo atual, viu, não é mera coincidência, porque ainda andamos brigando entre nós. Mas aquela mulher também renasceu naquele dia. Mas quem era ela? Era uma mulher iludida, era uma mulher equivocada. Para a época, ela estava no 5º marido. Imaginem como é que ela era vista pela comunidade da época.
Mas o que é que Jesus oferece a ela? Oferece água viva, que vai matar a sede dela por toda a vida. Quem de nós, no dia de hoje, pode se dizer que não tem alguma ilusão? Quem de nós não passa ainda por essa fase de algumas ilusões ou de muitas ilusões, em todos os aspectos? Quem de nós não precisa da água viva para nos dessedentar para sempre? E como é que a gente pode matar essa sede sem renascer de novo? Sem encontrar nos ensinamentos de Jesus as orientações que a gente precisa para renascer outra vez, renascer todo dia, para que a nossa humanidade renasça. Somos 8 bilhões de habitantes no nosso planeta. Só seremos um planeta de regeneração quando a maioria de nós, a grande maioria de nós, puder renascer. Renascer para o amor, renascer para a fraternidade, para a compreensão, para o bem. Renascer para a vida eterna. Quando cada um de nós puder olhar nos olhos do outro e se ver como irmão, se ver como semelhante, se ver como filho do mesmo Pai. Isso é renascer de novo. E Jesus nos deixou os ensinamentos. Ele disse para a gente amar ao Pai sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Mas Ele nos mostrou como fazer. E Ele disse que não ia desistir de nenhum de nós. Disse que não ia perder nenhuma das ovelhas que o Pai lhe confiou. Então Ele não desistiu de Saulo. Ele não desistiu de Pedro. Ele não desistiu de Bartolomeu. Ele não desistiu da mulher samaritana. Ele nunca desistiu, nem nunca vai desistir de nenhum de nós. Nenhum de nós. E passando uma vista nos seus ensinamentos, nós vemos que todos eles foram com pessoas como nós mesmos. Quem foi Maria de Magdala? Outra mulher iludida, equivocada, que ouviu falar do mestre e foi ter com ele. E também se renovou. Voltou, se desfez dos bens que tinha e passou a seguir o mestre. E quando ele estava lá na cruz, ela estava ao seu lado. Quando todos o agrediam, ela orava por ele. Ela estava lá na hora que abriu a tumba e não viu seu corpo. Mas depois que Jesus morreu, que Jesus foi crucificado, que aquele grupinho se dispersou por pouco tempo, ela não tinha mais para onde ir. E Maria de Magdala renasceu. Ela foi para onde? Ela encontrou os leprosos e foi falar de Jesus para os leprosos. E lá com eles ela terminou seus dias. Ela renasceu para o amor. Renascer com Jesus não é viver triste, cabisbaixo, é ser feliz todo dia. Renascer com Jesus é encontrar alegria na sua trajetória, nas provas que você escolheu, de como você precisa trabalhar para encontrar o Mestre, seja na sua estrada de Damasco, seja no poço de Jacó, seja à beira do lago de Genezaré.
Mas Jesus também encontrou com Zaqueu. Zaqueu representa um outro tipo de nós mesmos hoje. Quem era Zaqueu? Zaqueu também renasceu. E Jesus deixa uma importante lição com Zaqueu. Extremamente importante. Humberto de Campos diz assim, que a condenação das riquezas se firmara no espírito dos discípulos com profundas raízes. A tal ponto que, por várias vezes, Jesus foi obrigado a intervir de maneira por termo as contendas injustificáveis. Os discípulos achavam que tinham que ser todos muito simples e começaram a condenar as posses dos bens materiais. Até que um publicano abastado, de nome Zaqueu, ele não foi publicano porque herdou de alguém, ele participou vamos dizer assim, de uma seleção, ele conquistou o direito de ser cobrador de impostos. E Zaqueu, por mais que quisesse, se esforçasse, ele era mal visto na cidade que ele vivia. Seus filhos não se relacionavam com as outras crianças, a sua família vivia isolada. Se ele fazia alguma comemoração na sua casa e convidava vizinhos, não iam. Somente os seus funcionários que se achavam obrigados a participar. E Zaqueu começou a ouvir falar de Jesus. Aí um belo dia Zaqueu escuta que Jesus vai passar lá na cidade que ele vivia. Aí ele, eu tenho que ver Jesus. Eu tenho que ver esse homem que falam tantas maravilhas. Aí lá vai Zaqueu, mas só que tinha muita gente. Zaqueu acho que era mais baixinho do que eu, viu, minha gente? Que eu já sou baixinha, baixinho, gordinho. E ele chegou lá, ele não conseguia ver Jesus passando. Foi que Zaqueu fez, subiu numa árvore. E lá vem Jesus no meio da multidão. Quando passa perto da árvore, olha para Zaqueu e faz: Zaqueu, o que estás fazendo aí? Eu preciso que me hospedes na tua casa hoje. Zaqueu não cabia em si de tanto contentamento, de tanta alegria. Mas só que os amigos de Jesus, ficaram preocupados. Mestre, não se trata de um rico que devia ser condenado? Perguntou Filipe. E Simão Pedro dizia assim: como justificar isso, se Zaqueu é um homem de dinheiro e pecador? Mas Zaqueu disse assim a Jesus: Senhor, é verdade que eu tenho sido observado como um homem de vida reprovável. Mas desde muitos anos venho procurando empregar o dinheiro de modo que represente benefícios para todos os que me rodeiam. Então o mestre deixou que passassem, que acabassem as interrogações e esclareceu: amigos, acreditais porventura que o evangelho tenha vindo ao mundo para transformar todos os homens em miseráveis mendigos? Qual a esmola maior? A que socorre as necessidades de um dia ou a que adota providências para uma vida inteira? Quantos Zaqueus nós conhecemos que convivem conosco, que utilizam dos bens materiais que têm em providências para uma vida inteira, educando, ajudando.
Mas somente é muito meritoso você socorrer quem está com fome naquela hora. Mas é muito necessário que você, além disso, você ajude essa pessoa para a vida toda, esclarecendo, ajudando a corrigir o rumo. Sim, amigos, de todos os que repartirem os seus bens com os pobres, mas bem-aventurados também os que consagrem suas possibilidades aos movimentos da vida, cientes de que o mundo é um grande necessitado e que sabem, assim, servir a Deus com as riquezas que lhes foram confiadas. Então a gente vê, olha, Pedro era muito simples, Bartolomeu também, todos os dois pescadores, a samaritana, Maria Madalena, eram, para a sociedade da época, eram mulheres muito iludidas e equivocadas. Zaqueu tinha grande fortuna. Somos nós hoje que precisamos renascer. E Jesus nos diz como, nos explica como, nos ensina. Jesus também encontrou com outro, para nos ajudar a renascer. E que algumas vezes a gente também hoje tem alguns preconceitos. Ele encontrou com Nicodemos. Nicodemos tinha status social, tinha muito estudo. Nicodemos era tão orgulhoso que não teve coragem de falar com Jesus à luz do dia. Pediu para encontrar com Jesus à noite, alta hora da noite, para que a sociedade, a comunidade não visse. Mas Jesus foi falar com ele e nos deixa lições imorredoras de vida eterna. Como Zaqueu, és doutor da lei e não entendes o que eu te falo? Porque o que Jesus fala não precisa de muita academia, precisa de muito sentimento. É preciso que o que Jesus falou, o que ele deixou para a gente, seja tocado em nossos corações, na nossa intimidade. Mas ele vai falar com Nicodemos. Nicodemos é muito sincero e diz: eu tenho empregado a minha vida em interpretar a lei, mas desejava receber a vossa palavra sobre os recursos de que deverei lançar mão para conhecer o reino de Deus. Ele entendia bem as letras, ele não tinha o sentimento. E é isso que Jesus diz aqui, que Humberto de Campos conta, né? Zaqueu, aliás, desculpem. Como todos os homens, tens raciocinado, mas não tens sentido. Quantos de nós hoje raciocina, mas não sente? O que está lá no frontispício do Evangelho? Que é preciso passar pela razão em todas as épocas da humanidade. A doutrina espírita é uma doutrina de razão, de entendimento, mas não é uma doutrina dissociada da emoção, do sentimento, porque somente a razão sem o sentimento não vai nos ajudar nesse renascimento. Não vai nos ajudar para que a gente possa construir essa felicidade que a gente tanto sonha. Em verdade, devo te dizer, disse Jesus a Nicodemos, que ninguém conhecerá o reino do céu se não nascer de novo.
Não é preciso voltar ao ventre da mãe, como perguntou Nicodemos a Jesus. É preciso que a gente renasça por vontade própria todos os dias. Não é esperar outra reencarnação, não. É enfrentar você mesmo, as suas imperfeições hoje. É se imaginar na estrada de Damasco hoje. É se imaginar hoje negando Jesus. É se imaginar hoje perguntando, mas como tu, judeu, me diriges a palavra sendo eu samaritana? É a gente se colocar no lugar de cada um deles, desses que viveram e conviveram com Jesus, como nós. Porque foi por esse motivo que Jesus conviveu com eles. Foi por isso que suas histórias, suas experiências chegaram até os nossos dias, para que elas nos sejam úteis, para que cada um de nós possa perceber as imperfeições que ainda tem, as ilusões que carrega, os preconceitos, as dificuldades, os orgulhos, a vaidade. E se a gente pensa em Tomé que era descrente, Tomé que a gente ainda hoje diz que precisa ver para crer. Tomé que seguiu Jesus, que amava Jesus profundamente, tanto quanto os outros. Mas Tomé tinha suas dificuldades, tinha suas insatisfações, suas desconfianças. E Tomé diz assim, de todos os discípulos, era Tomé o que mais se preocupava com a dilatação que lhe parecia necessária da zona de influenciação do Senhor junto dos homens, considerados mais importantes e mais ricos. Porque Tomé tinha o que nós temos ainda hoje, a ideia de que para os ensinamentos de Jesus se incorporarem às massas e ganharem força, precisava dos importantes e dos ricos, dos importantes das leis, dos importantes gestores das comunidades, dos importantes do conhecimento da época. E um belo dia chega Tomé para Jesus e diz assim, Senhor, numerosos homens de importância estão na localidade e desejam o sinal da vossa missão divina. Olha o que Tomé pediu a Jesus. Vamos nós nos perguntarmos se nós não já fizemos essa pergunta a Jesus, viu? Aí Jesus diz assim, mas o que é que desejam de mim? Eles querem conhecer-vos, mestre. Mas não é necessário que me vejam a mim, mas que sintam a verdade que trago de nosso Pai. Vai, Tomé, e dize-lhes que o evangelho do reino não se destina aos que se encontram insatisfeitos e confortados na terra. Olha o que Jesus disse a Tomé para dizer aos outros que queriam um sinal dos céus, da terra, do mar. Queriam o que muitos de nós hoje ainda queriam um milagre, uma derrogação das leis da natureza. Uma só lágrima, disse Jesus, que console e esclareça, vale mais do que um sinal imenso do céu, destinado tão somente a impressionar os miseráveis sentidos da criatura. Quando quiseres esclarecer o espírito de alguém, nunca lhe mostres que sabes coisa alguma. Sofre, porém, com as suas dores e colherás resultado.
A redenção consiste em amar intensamente. Se te interessas por um amigo, suporta os teus infortúnios e anda em sua companhia nos dias amargos e dolorosos. O nosso sinal, Tomé, é o do amor que eleva, porque só ele tem a luz que atravessa os grandes abismos. Mas Tomé, apesar de ter ouvido isso, foi aquele que depois da crucificação, quando Jesus voltou e encontrou os amigos pela primeira vez, Tomé não estava. E mais uma vez, Tomé não acreditou. E o que foi que Tomé disse? Isso nós sabemos. Só acredito se eu colocar o dedo nas chagas. Porque Tomé era como muitos de nós, descrente, desconfiado. Alguns de nós dizem até assim, abusado. Por quê? Porque ele era humano como nós somos ainda. Porque ele também precisava, junto com o Mestre, nos deixar as lições para que a gente possa renascer todo dia. Então, depois que Tomé encontrou Jesus, na segunda vez que Jesus voltou, né, a encontrar com os amigos, desde esse dia, Tomé reformou sua concepção sobre as mensagens do céu no capítulo dos milagres. Desde que ele viu Jesus, ele renasceu nesse aspecto, mas ainda continuou a escapar pequeninas indecisões em matéria de fé. Considerava o Cristo a mais alta figura da humanidade, tratando-se do amor que ilumina as estradas escabrosas da vida material. Mas no que se referia ao raciocínio, Tomé mantinha certas restrições. Sua alma se deixava empolgar por inúmeras indecisões quando a notícia chegou. E Tomé então renasceu mais uma vez. E Tomé continuou a trabalhar com todos e para todos. É Natal. Nasce Jesus, renasce a humanidade. Para Jesus renascer, é preciso que a humanidade renasça. Para nós que somos humanidade renascermos, nós precisamos que Jesus renasça em nossos corações. Não só hoje, mas todos os nossos dias. Todos os dias é preciso que o Mestre renasça em nossos corações. Porque todos nós temos um pouquinho de Pedro, um pouquinho de Bartolomeu, um pouquinho da Samaritana, de Madalena, de Zaqueu, de Nicodemos, de Tomé, de Saulo, de Paulo. Porque todos nós somos espíritos ainda a caminho da perfeição. Todos nós somos aprendizes do amor. Todos nós somos aprendizes da alegria, da felicidade, da fraternidade, da compreensão. Mas se não permitirmos o renascimento de Jesus em nossos corações, na nossa intimidade, se não permitirmos que Ele venha para nós, Ele não vai conseguir, Ele não vai violentar a nossa escolha porque temos livre-arbítrio. Ele vai continuar esperando por nós todos os dias, como espera até hoje. Ele nunca desistiu de nenhum de nós, e nem vai desistir, porque ele sabe que mais dia, menos dia, Ele vai renascer em nossos corações, e Ele confia em nós. Para isso, vamos fazer feito Tomé, vamos tirar as ilusões de que vai acontecer um milagre, que da noite para o dia a natureza vai dar um salto e vai mudar.
e vai se instalar o reino da paz e da concórdia. Esse reino de paz e de concórdia só vai acontecer quando a gente enfrentar a nossa humanidade, quando a gente reconhecer os nossos erros e a gente for capaz de pedir desculpas, quando a gente olhar para o outro e entender que o outro é tão imperfeito quanto eu, e que pode, por mais que eu goste, por mais que eu ame, por mais que seja o filho mais adorado, que também tem ainda as suas imperfeições, que precisa renascer todo dia. Meus queridos amigos, meus queridos irmãos, os presentes e os distantes, vamos convidar Jesus para a nossa intimidade e vamos oferecer a Ele de presente, não a ceia, não um dia só de alguma ação mais meritória. Vamos oferecer a Ele nossas vidas, nosso compromisso com a nossa mudança. Vamos oferecer a Jesus o nosso compromisso com o nosso renascimento. E certamente conseguiremos ser amanhã mais felizes que hoje, conseguiremos ser muito mais felizes todo dia. Teve uma frase de uma das músicas que o Alvorada cantou ainda há pouco, que me tocou muito, quando diz assim: todo dia quero aproveitar para ser feliz. Eu não lembro o nome da música, não foi a última, com certeza foi antes. Eu corri para arranjar uma caneta que eu não tinha para poder anotar a frase. Todo dia quero aproveitar para ser feliz. Vamos aproveitar o dia do aniversário do nosso melhor amigo, do nosso divino mestre, do nosso modelo e guia, para oferecer a Ele essa nossa vontade de ser feliz todo dia. Não por milagre, não esperando que Ele venha nos oferecer de bandeja uma felicidade que não merecemos, que não podemos ter. Vamos oferecer a Ele a vontade de nos renovar, de renascer, seja na estrada de Damasco, seja respondendo a pergunta que Ele fez a Pedro: eu te amo, Jesus, eu te amo e quero aprender com os teus ensinamentos, porque só assim eu vou poder ser feliz todo dia. Todos vocês, um dia de Natal lindo, não só hoje, mas em todos os dias da vida de vocês. Muita paz, que Jesus continue abençoando a vida de cada um de nós todos, todo dia. Um beijo no coração de todos. Você ouviu o podcast da Federação Espírita Pernambucana.